E aí, pessoal, eu já vou começar fazendo uma pergunta. O assunto é sobre história, muito interessante. Fiquem para esse vídeo, dê like, curte um gostei aí, porque vocês não vão se arrepender. É muito bom, beleza? E galera, é o seguinte. A pergunta é: o Brasil, sendo um país subdesenvolvido, não fazendo parte daqueles países de primeiro mundo, vocês acham que é possível, daqui a um tempo, o país se tornar país de primeiro mundo, o Brasil se tornar um país desenvolvido, rico, próspero, economicamente, socialmente? Vocês acham que existe essa possibilidade ou é só utopia? Nunca vamos ser país de primeiro mundo? Ou vocês acham que é possível serem prósperos economicamente, socialmente? Vocês acham que isso é possível mesmo sendo dominados por outras culturas? Vocês acham que é ou não é possível? E aí? Vamos refletir hoje sobre essas perguntas e, através da história, nós vamos agora mergulhar numa cultura, num povo que eu acho assim muito interessante, numa cultura que pode nos ensinar com certeza como o Brasil pode, prosperar, como o Brasil pode se enriquecer e muito. Então bora lá. Nós vamos falar hoje sobre um povo que você já estudou na escola sobre ele. Uma cultura incrível, inteligente, muito proativa, uma cultura assim mais pacífica do que de guerra, né? Essa cultura se chama Fenícia, né? Do povo fenício. Os fenícios, olha que legal. Então, quem que é esse povo? Que cultura é essa? Onde ela está localizada? Os fenícios estão ali localizados naquela região próximo ao mar Mediterrâneo. Próximo ali à Síria, próximo à Palestina, próximo ao Egito. Estão ali localizados ali, tá bom? Acontece que o território fenício, ele é estreito e pequeno. Para vocês entenderem, vamos comparar esse território com o estado do Espírito Santo, o estado do Rio de Janeiro. É tipo isso, entendeu? É a questão do tamanho territorial e tal. Então é um território pequeno, né? Lembrando que existiam poucas terras férteis ali naquela região. Poucas terras férteis. Então isso dificultava a questão da agricultura e dificultava a questão também, né, da criação de animais. Dificultava muito. Então qual que era a alternativa do povo fenício? A alternativa era eles trabalhar com o comércio marítimo. Exatamente isso. Por quê? Como era uma região ali territorial banhada por mares, pelo mar Mediterrâneo e por várias regiões, por rios, né? Então tinha uma facilidade para o comércio marítimo, né? Porque o litoral dessa região fenícia era bem vasta, era muito grande. Então, com isso, o comércio marítimo, a questão da pesca, né, era bem favorecido ali, né? Era bem favorecido. Muito bom isso, né? Como eles não tinham muitas vantagens na questão da agropecuária, né, da agricultura,
eles acabavam indo para o outro lado, né? Tendo uma outra alternativa, que é a questão do comércio marítimo, da pesca. Comércio marítimo e incluindo aí a pesca. Muito interessante isso. Mas acontece que o tipo de governo daquela época era um governo não centralizado. Porque como era uma região cheia de um relevo cheio de montanhas, bem montanhoso mesmo, isso isolava as cidades fenícias uma das outras e dificultava a comunicação entre elas. Dificultava essa questão da comunicabilidade entre elas. E aí, automaticamente, as cidades foram se tornando independentes uma das outras. Olha que interessante, né? E as cidades foram formando colônias naquela região ali. É interessante notar o seguinte, pessoal. Em relação ao governo e à sociedade fenícia, nós sabemos, como a gente já estudou, né, na escola, sobre os egípcios, que são muito famosos, né? Vocês lembram Vocês lembram que tem... Para explicar exatamente como funcionava essa questão da sociedade egípcia, né? Vocês lembram que tinha uma pirâmide social? Então, tinha assim, né? O faraó estava na ponta, os nobres, sacerdotes, né? Mais abaixo, os que trabalhavam manualmente, artesãos, guerrilheiros, né? O exército, no caso, né? Os militares. E embaixo, camponeses, escravos e tal, né? Então, era semelhante, a cultura em relação a essa pirâmide social era semelhante também assim com os fenícios. Só que não era igual, Existia uma diferença muito interessante dessa pirâmide social egípcia comparando com a pirâmide social fenícia. A diferença, lembrando o seguinte, como a pirâmide social fenícia tinha a família real, ricos, nobres, sacerdotes, toda essa classe de pessoas formavam a classe privilegiada da sociedade da época. E qual que era a classe não privilegiada? Eram os pequenos comerciantes, eram os artesãos, os pescadores, os marinheiros, os agricultores, os escravos. Formavam então uma camada não privilegiada, inferior da sociedade fenícia. Então vocês perceberam que existe uma semelhança dessa pirâmide social egípcia com a sociedade egípcia? Existe essa semelhança, né? Só que há a diferença básica. Na pirâmide social egípcia e em outros povos da antiguidade, não existia a possibilidade, ou quase não existia, quase era impossível, ou praticamente não existia a possibilidade da mobilidade social. O que é essa mobilidade social? É quando uma pessoa tem a oportunidade de ascender, de mudar de nível social, né, ao longo de sua vida. Ou seja, uma pessoa pobre transformar em rico, né? Da pessoa produzir riqueza e conseguir, né, ser rico, conseguir ter bens, conseguir ser bem de situação financeiramente e ter uma vida confortável, sem necessariamente viver a vida inteira como camponês ou a vida inteira como escravo. Na sociedade fenícia era possível ter essa mobilidade social. Olha que interessante. Isso é incrível. Mas mais interessante ainda é o que eu vou dizer para vocês agora. Por que era possível, então, essa mobilidade social
né, com o povo fenício. Claro, existem vários fatores, mas um dos principais é que essa característica de mobilidade social vem deles mesmos. É uma característica própria do povo fenício. É interessante ressaltar que o povo fenício, normalmente, em alguns períodos da história, né, há mais de 3.000 anos atrás, né, antes de Cristo, eles normalmente eram povos pacíficos, né? A relação que eles tinham com outros povos de antiguidade eram de passividade, eram calmos, tranquilos, né? Tinha uma relação amigável com outras culturas. Tudo aí, tudo bem, né? Mas em alguns momentos da história, nem sempre foi assim. Tanto é que aconteceu que os fenícios foram dominados pelos egípcios. Aconteceu isso. E com essa dominação, os egípcios impôs ao povo fenício, obrigaram eles a seguir a religião egípcia e a produzirem a arte egípcia. Olha que coisa, né? Só que existia um porém aí, um detalhe muito precioso. Os egípcios permitiram então que os fenícios fizessem e praticassem um comércio livre, né? Uma comercialização livremente com outros povos. Olha que interessante, né? E com isso resultou no seguinte: com isso resultou que mesmo os fenícios que foram dominados pelos egípcios, eles alcançaram um desenvolvimento muito grande econômico. Alcançaram maior desenvolvimento econômico. E passando assim a controlar todo o comércio mediterrâneo. É muito interessante isso. Ou seja, mesmo um povo sendo dominado por outro povo, foi possível esse povo, né, prosperar economicamente e socialmente. Foi possível. E aí? Lembraram das perguntas que eu fiz inicialmente? Reflita bastante e acredito que vocês têm a resposta agora, mas cada um tira a sua própria conclusão. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!